uma satisfação receber não só vocês, mas a nossa palestrante no dia de hoje, professora, administradora Ana Shirley França. Ana Shirley é também formada em letras, mestre em educação e mestre em psicopedagogia, professora titular da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e de aulas teletransmitidas de comunicação nas empresas, estágio e TCC em cursos de gestão e administração. Também é conteudista e validadora em cursos de administração e ciências contábeis, tanto na modalidade presencial como ensino à distância. Além de consultora, é autora de 8 livros, dentre eles Comunicação Escrita nas Empresas, Teoria e Prática, e Comunicação Empresarial, esses 2 publicados pela editora Atlas. E hoje, a administradora, a professora Ana Shirley, amiga aqui da casa, vem nos trazer esse tema bastante inquietante, fascinante, sobre falar bem, como planejar uma apresentação para reuniões ou apresentação de trabalhos. Né? Por mais que nós estejamos sempre atentos àquilo que nos é demandado pelo mercado de trabalho, ainda hoje há aquele friozinho na barriga quando somos chamados a participar ativamente de uma reunião ou realizar uma exposição na empresa ou na faculdade. Né? Porém, existem técnicas para isso, né? Existe um planejamento, né? Há como se organizar para ter um desempenho excelente. Até porque nós somos avaliados o tempo todo, né? Por aqueles que desejam comprar um produto ou serviço de nossa parte, ou a avaliação que sempre está sendo realizada na empresa para uma promoção, né? Visando o encarreiramento. Então, de fato, está aí um desafio que deve ser superado por todos, estudantes, profissionais, na medida em que nós vamos nos amadurecendo, né? Não resta dúvida de que dominar o assunto é muito próprio para lograrmos êxito, né, nesse desafio que a Ana Shirley está nos trazendo aqui, mas fundamental é a gente ter comportamento, que é outra abordagem que ela vai também tecer comentários aqui sobre isso, nosso comportamento diante das situações, nosso comportamento diante dos colegas, dos stakeholders, né? Enfim, né, vou deixar a Ana Shirley, que é especialista no assunto, com vocês, né, e, portanto, Ana Shirley, que receba aqui da direção do CRA, do presidente, administrador Jorge Humberto, nossos agradecimentos por essa apresentação, que certamente será de muita valia para todos aqui presentes e pelos internautas que nos acompanham também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Estão me escutando bem? Que ótimo. O professor Leonardo já fez as minhas apresentações, né? Porque são muitos papéis que nós, ao longo da nossa carreira profissional, assumimos, não só como administradores, como também professores universitários e aqueles que pensam a ciência da administração. Quando eu fui convidada a vir fazer uma apresentação pela passagem da Semana do Administrador, aliás, do mês do administrador, nosso dia foi dia 9 de setembro, eu pensei, que devo falar para o público que sempre prestigia os nossos encontros? E aí eu lembrei de um capítulo do meu livro, Comunicação Oral nas Empresas, que trata justamente sobre o planejamento para que nós possamos fazer uma apresentação oral com êxito. E foi justamente aí que eu montei essa apresentação. Quero dizer para você que não é palestra que se deseja aqui implantar, mas sim um encontro com vocês para que vocês possam comigo interagir e, ao momento que desejarem, perguntar, saber mais, buscar mais. Estou aberta a isso. Então, veja, o primeiro momento nosso é dizer para você da importância do tema. Mostrar
que, queiramos ou não, falar em público é uma necessidade. Por mais que nós não queiramos falar, é o nosso maior momento de comunicação. Por isso, nós falamos primeiro, para depois aprender a escrever. A ação de falar, ela é naturalmente humana. E por isso, nós temos que buscar instrumentos, técnicas, informações sobre como melhorar cada vez mais esta atividade, a oralidade. Então, eu vou falar hoje com vocês sobre o planejamento que nós podemos produzir para que nós tenhamos apresentações orais mais exitosas e, mais importante ainda, que nós tenhamos apresentações exitosas sem medo. E aí você deve perguntar assim, mas como aplacar o medo? Como neutralizar a insegurança? Vamos falar sobre isso nesse nosso encontro. Eu tenho certeza que muitos conteúdos que nós vamos conversar aqui são de extrema importância para você, para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Não tenho dúvida disso. Vamos seguir. Planejar é preciso. É muito interessante que as pessoas, quando pensam em falar, dizem de antemão, falar é muito mais fácil que escrever. É mesmo. Falar é muito mais fácil que escrever. Não é. Não é quando nós estamos falando de uma fala profissional. Quando nós estamos falando de um momento de formalidade. Porque quando eu estou numa reunião na empresa, eu preciso ser formal. Quando eu estou apresentando um TCC na universidade, eu preciso ser formal. Então, aquela fala do dia a dia, com a família, com os amigos, é uma coisa. Mas nós estamos falando aqui de uma fala que implica obrigatoriamente na sua profissão, na sua postura de comportamento perante a gestão, a sua postura e a sua apresentação de conteúdo perante a universidade. Temos aqui pessoas que vão apresentar TCCs ou já passaram por esse momento? Justamente, era de se esperar que nós tivéssemos aqui no público pessoas com esse perfil. Porque é um momento que nós, professores, sabemos que é um momento difícil. É um momento traumático se você não tem apoio de qualquer conteúdo ou pessoa a seu favor. Eu sei porque anos me dedico a TCC. Eu sou orientadora de TCC em nível de graduação e pós-graduação há muitos anos. E eu sei perfeitamente da dificuldade que o estudante tem nessa hora. Mas eu espero trazer aqui informações para vocês que ajudem bastante nessa caminhada. Não só para os estudantes, mas para os profissionais, que também se veem em situações de revés quando precisam estar à frente ao público. E é justamente por isso que o nosso tema se coloca. Veja, eu sei que eu preciso planejar. Preciso? Vou dar um exemplo vivo hoje na nossa palestra. Olha para o meu slide.
Quem tem TV pode conseguir ver. Olha para o meu slide. Não está diferente meu slide do que está sendo colocado aqui na frente? Isso é só um problema de luminosidade. Veja como a luminosidade pode interferir nos nossos slides, nos nossos templates. É uma questão de ambiente, mas interfere numa apresentação oral. Então, são situações que nós precisamos atentar, e por isso o planejamento é fundamental. Quando eu vou fazer uma apresentação oral, eu preciso de ter conhecimento de algo importante a transmitir. Ninguém faz uma apresentação sem que tenha domínio de um conteúdo importante e fundamental para que o público tenha o desejo de nos ouvir. Então, dominar conhecimento é um dado importante. Mas só? Não. É preciso também dominar as emoções. E digo a você que a grande dificuldade do falar bem está muito mais relacionado com o controle das nossas emoções do que propriamente o domínio do conhecimento. Não é verdade? E aí eu digo a você, isso é da natureza humana. Ter medo, ter insegurança é algo que pertence a todos nós. O grau e o excesso é que pode nos prejudicar quando nós estamos diante de uma apresentação. Outro aspecto importante, é fundamental vencer fatores internos ao sujeito e vencer fatores externos ao sujeito. Mais à frente nós vamos entender isso. E todo público tem os personagens estereotipados da sociedade. Vamos falar sobre isso mais à frente. E nós temos que nos resguardar e saber como resolver situações com esses estereótipos. Mais à frente você vai me entender sobre isso. Então, não é só dominar conteúdo, não é só dominar emoções. Eu preciso dominar a coletividade. Eu preciso dominar aquilo que o público espera de mim. Eu preciso trazer ao público satisfação. Senão, não adianta nenhuma apresentação oral. Seguindo. Está lá o nosso palestrante se escondendo atrás do púlpito, com medo de sair para a apresentação. Vamos ver o formulário que eu propus no livro Comunicação Oral nas Empresas, para que nós possamos previamente pensar uma apresentação oral. Observe. Se eu penso antes, eu tenho muito mais mecanismos de controlar a situação. Então, aqueles que vão apresentar TCC já devem começar a pensar com antecedência sobre aquilo que pretendem apresentar naquilo que nós chamamos a apresentação do TCC. Porque em nível de graduação não existe defesa, mas sim uma mera apresentação. O que não diminui a ansiedade e o que não diminui o medo. Estar em público é o problema. E como me posicionar melhor? Primeiro passo, planejar a sua apresentação.
E o que faz parte desse planejamento? Observe, esse formulário aí já satisfaz você nessa leitura prévia. Ele é extremamente interessante e eficaz. Observe. De antemão, eu posso traçar meu público-alvo ou audiência. Nós chamamos público-alvo ou audiência as pessoas que vão assistir à nossa apresentação. É bem verdade que essas pessoas têm necessidades, essas pessoas têm anseios, expectativas, e que nós precisamos, de alguma forma, satisfazer. Segundo momento, eu preciso declarar o tema a ser apresentado e sua delimitação. Isso é um assunto muito interessante. Já ouviram falar de delimitação? O que é a delimitação? A delimitação é, na verdade, eu pegar um tema amplo e direcioná-lo por meio do meu raciocínio. Para quê? Para que eu não me perca. Então, eu quero falar de microempresas, mas eu não quero falar de tudo sobre microempresas, até porque o tempo não seria suficiente. Eu quero falar sobre microempresas na área gastronômica. Observe que eu já delimitei bastante, tendo em vista que eu não falo mais de microempresas na generalidade, mas sim num foco. Mas eu quero falar de microempresas gastronômicas na cidade do Rio de Janeiro. Olha como eu vou delimitando. Isso nós fazemos no TCC. Isso nós fazemos quando apresentamos qualquer atividade oral. Porque senão nós vamos ficar divagando. Porque senão nós vamos perder o controle da nossa temática. E nós não queremos isso. Então, um elemento fundamental é delimitar o tema. Outro aspecto que nós precisamos de antemão determinar: objetivos. Quais são os objetivos que eu tenho ao fazer esta apresentação? Eu preciso declarar. Eu preciso ter claro aquilo que eu pretendo alcançar por meio da minha apresentação. Sabem que os objetivos são traçados por meios de verbos no infinitivo. Já ouviram falar sobre isso? O que são os objetivos? São verbos no infinitivo que traduzem aquilo que eu desejo alcançar. Os verbos no infinitivo são as formas nominais. Fazer, demonstrar, identificar. E um dado importante: verbos no infinitivo que traçam objetivos são verbos concretos. Por quê? Porque eu preciso materializar os meus objetivos. Então, eu tenho que usar verbos que eu possa realmente alcançar. Demonstrar, eu consigo. Conhecer, eu consigo. Identificar, eu consigo. Opinar, subjetivo. A minha opinião não é igual à sua, nem igual à dela, nem igual à dele. Verbo opinar não serve como objetivo. Está dando para perceber? Então, esses objetivos precisam ser muito concretos. E quem faz esse trabalho de concretude é o verbo. Tempo disponível para apresentação. Fundamental. Fundamental. Observe que a minha delimitação, que as ideias que eu vou desenvolver, elas vêm em função desse tempo. Se eu tenho 20 minutos,
A minha apresentação não pode ser a mesma de 1 hora. Isso já vai me demonstrando que eu preciso fazer recortes quando eu tenho menos tempo ou ampliando quando eu tenho mais tempo. Olha como o planejamento ajuda nesse sentido. Eu posso pensar previamente sobre aquele momento que eu estarei em público. Próximo dado importante: data e horário de realização. Aí você vai me dizer, mas isso influencia? Influencia. Dependendo da localização, influencia. Se eu vou apresentar algo num espaço aberto, o horário influencia. Concorda comigo? A questão da luminosidade, a questão do vento, a questão das dificuldades que nós temos em termos de infraestrutura de apoio. Então, é importante previamente eu ter muito bem delimitado o local e o horário em que vai acontecer a minha apresentação. Isso me ajuda. Isso é um ponto positivo ao meu favor. Local de realização e infraestrutura. Observe. O local influencia? Influencia. Acabei de dar um exemplo aqui. Meu slide tão lindo, tão bonito, ficou tão clarinho. Por quê? Porque eu não vi previamente a luminosidade. Não é? Há momentos que não tem como fazer planejamento, por mais experiência que nós tenhamos, são momentos que não tem como você interferir nessa infraestrutura. Principalmente porque precisamos filmar a nossa apresentação. E sem luz não há filme que resista, não é mesmo? A apresentação de ideias de forma lógica e com sentido. Isso é muito importante. É preciso que as pessoas entendam aquilo que eu digo. É preciso que as pessoas entendam o passo a passo do desenvolvimento das minhas ideias. Sem que isso ocorra, não há como elas me compreender. Não há como chegar à compreensão dos resultados daquela apresentação oral. Então, esse trabalho de saber o que eu vou dizer primeiro, o que, na verdade, surge a partir disto que eu propus como primeira ideia a desenvolver. E eu preciso construir ideias que, costuradas entre si, tragam logicidade, o que nós chamamos de coerência. Coerência é ter lógica. Coerência é passar a terceiros ou a outra pessoa compreensão. Porque uma apresentação oral não é um momento de se livrar, né? Como aquele que estava se escondendo atrás do púlpito. É um momento de êxito, né? É assim que nós devemos compreender a apresentação oral. É o momento que eu me coloco diante do público e o público percebe o meu valor. É assim que nós temos que ver uma apresentação oral. Como é importante eu estar liberto de medos, de inseguranças, para que eu tenha êxito. E outra, medo só me põe para baixo. Insegurança não me ajuda em nada. É justamente este pensamento que eu quero transmitir para vocês. Com isso, chegamos aos recursos audiovisuais. Nós já vimos a estrutura, né, a infraestrutura de onde nós vamos apresentar, mas nós precisamos escolher de forma acertada o recurso audiovisual.
E aí eu quero fazer um parêntese e dizer para você. Recurso audiovisual, ele é meio, não é fim. Eu canso de participar de eventos internacionais que o palestrante se digna apenas a ler slides. Vocês já devem ter passado por isso e visto. Na verdade, recursos audiovisuais têm 2 objetivos. O primeiro objetivo é trazer a nossa apresentação maior visibilidade, tendo em vista que quanto mais recursos eu tenho, mais eu tenho a possibilidade de articular o meu êxito. Recursos audiovisuais são complementos de apresentação. Não pense você que apresentar de forma oral nos obriga a ter sempre um slide como suporte de trabalho. Fazemos porque enriquece. Mas observe que eu não posso usar o meu slide como sendo um produto da minha apresentação oral em sua finalidade. E digo a você, é extremamente desmotivador ir a uma apresentação oral em que o palestrante ou aquele que apresenta apenas se direciona a ler slides. Para ler slides, vamos ler o livro, não é mesmo? Não precisamos nos deslocar, não precisamos estar presentes, não precisamos de muitas outras coisas. Então, lembre-se, recursos audiovisuais, eles são meros complementos. E digo você, eu fui a fazer uma apresentação no Congresso, o Encontro Nacional de Cursos de Administração, todos os anos eu apresento trabalho. E o que me aconteceu na hora? O slide falhou. O slide não abriu. Ficou bloqueado pelo sistema. Havia uma incompatibilidade do meu slide com a máquina que eles usavam para o evento. Resultado? Eu tive uma apresentação? Claro que tive. E quem me valeu na apresentação foi a oralidade. Foi a fala bem concatenada, logicamente organizada, para que eu pudesse ter êxito. Então, gente, os slides auxiliam, mas não são o fundamento básico de qualquer apresentação. Nós que estamos em eventos, em congressos, em encontros, seminários, passamos por muitas situações complexas. E saibam que este planejamento é muito importante. Vou contar para vocês da semana passada. Semana passada, eu estive apresentando um trabalho que era de aluno no seminário de gestão. O aluno é EAD, não pôde comparecer ao seminário, eu fui fazer a apresentação do aluno. Só que eu conheço o auditório. E o auditório não é como este, em que o data show fica bem localizado. No auditório que eu apresentei, o data show fica de lado, assim como essa luz. Resultado? Se eu fico diante dessa luz, o que é que vai me acontecer? Vai fazer sombra no slide. E eu, conhecendo o local, eu fui a única que consegui não dar sombra nos slides. Porque me posicionei de forma diferente.
À medida que saia da luz, você deixa de interferir na apresentação. Elementar, mas que dependeu de quê? Um planejamento prévio. Nada mais que isso. Então, gente, aqui está o formulário de uma apresentação oral. E que vocês, esse material, eu vou disponibilizar para vocês depois da palestra. Vou pedir a Júlia para dar um jeito, ela deve ter e-mail de todos, e passar esse material para vocês. Porque ele é de muita importância, principalmente para aqueles que ainda não têm muita experiência nesse processo. Perfeito? E aí, chegamos num momento crucial. O medo de falar em público. Como neutralizá-lo? Complicado? Não. É só um exercício mental. E vou ensinar para vocês. Não pense vocês que eu nasci falando com toda desinibição. Na verdade, isso é um conjunto de técnicas que nós vamos aprendendo e vamos colocando em prática, dependendo das situações que nos apareçam. E não tenham dúvida, todos nós temos insegurança. Isso é ser humano. Quem não tem medo, quem não tem insegurança, é máquina. É qualquer outra coisa, mas não é uma pessoa. Então, primeira coisa que eu quero desvendar para você é que se você tem medo quando vai fazer alguma apresentação em público, ou quando você se vê em público, você é um ser normal. Você não é anormal. Anormal é quem não tenha medo e insegurança. Mas nós temos formas para resolver isso. E vamos vê-las agora. Falar em público é uma necessidade de todos nós. Até porque, comprovadamente, falar é o maior canal utilizado pelos seres humanos. E é justamente isso que nos distingue dos demais animais. Falar com lógica. Falar organizadamente. Perfeito? Em situações de estresse, como eu disse agora, em situação de estresse, eu tenho duas saídas. Ou eu me escondo igual aquele sujeito atrás do púlpito, ou eu vou à luta. Ou eu enfrento. E eu tenho que enfrentar. Porque, na verdade, sentir medo não me trará uma apresentação melhor. Pelo contrário, vai me prejudicar. E essa é uma máxima humana. Não tome para si aquilo que lhe prejudica. Se medo, insegurança lhes traz mal, lute contra eles. Lute porque ele não traz nada que agregue valor à sua vida. E eu pretendo ajudá-los, pelo menos um pouquinho, nessa caminhada de minimizar a insegurança e minimizar o medo. Vamos ver? Tenho duas saídas. Ai, amanhã é minha apresentação. Eu acho que eu vou tomar um remédio. Gente, eu já vi pessoas, estudantes, profissionais, que fizeram a sua opção e na hora da apresentação
Não saía uma palavra. As frases que saíam eram totalmente desencontradas. Dormiu e não pôde chegar à apresentação. Parece algo engraçado, mas é a verdade. Remédios, se por um lado trazem a diminuição do medo, por outro pode trazer problemas seríssimos, inclusive a perda da apresentação. Então, tomar remédio não é a nossa saída. A nossa saída é refletir sobre o que nos aflige e, diante disso, passar a pensar positivo. Aí você diz para mim assim, pensar positivo? Sim. O medo só existe na hora de uma apresentação oral porque o seu cérebro cria em pensamento questionamentos negativos desse tipo. Ai, as pessoas vão ficar me olhando, não sei o que eu faço. Ah, se eles me perguntarem algo que eu não sei. Olha só, totalmente negativo. Ah, se eu estiver de frente para aquela gente, como que eu vou me posicionar? O que eu faço com as mãos? O que eu faço com os braços? Ah, eu não sei se eu vou apresentar. Eu acho que eu vou ser um fracasso. Observe. Esse pensamento não pode nortear ninguém. Nem para a apresentação, nem para qualquer momento da nossa vida. Não sei se vocês lembram de um personagem de filme animado que o sujeito tinha um monte de moscas na cabeça e ele ficava assim, ó vida, ó azar. Viram isso alguma vez? Eu me lembro desse personagem. É um personagem que nós, quando fazemos uma apresentação oral, precisamos fugir. Nós temos que pensar, sim, nós teremos êxito. Nós seremos felizes na nossa apresentação. Olha algumas frases que você deve tomar para si na hora da apresentação. Sinto-me preparado e com uma energia grande para a apresentação. Sou capaz, pois estudei muito e tenho vivências, por isso estou pronto para realizar essa atividade. Essa atividade é mais fácil do que penso. Irei vencer. Falar em público é uma necessidade. Terei êxito. Aí você diz para mim, professora, é facinho falar, né? Mas na hora, pelo contrário. Existem estudos psicopedagógicos que dizem e provam que se nós repetirmos sempre as mesmas ideias, o pensamento toma para si a ação e incorpora. Isso é um dado importante. Ou seja, eu já sei que se eu pensar bem, para o bem, não é pensar bem, é pensar para o bem, é pensar positivamente, certamente eu vou me instrumentalizar de positividade. Então, não adianta que venha as ideias malignas, porque eu estou blindado. Isso é um exercício? É. É um exercício de perseverança e que você não pode nunca abrir mão. Quanto mais você pensar bem, mais fluidos positivos você traz
a sua vida e, consequentemente, a sua apresentação oral. Não tenha dúvida disso. Recomendações da neurolinguística, né? A ciência da neurolinguística tem nos ajudado bastante dentro dessa leitura da apresentação oral. Por quê? Porque implica novos comportamentos, porque implica novos pensar em relação ao mundo e em relação a nós mesmos. Então, olha o que diz a neurolinguística. É preciso controlar a respiração. Repararam, quando você está nervoso, a sua respiração fica ofegante? Você passa a respirar mais rápido? Tem gente que pensa que vai passar mal, vai ter um ataque do coração. Porque, gente, quando nós estamos realmente com medo, nós sentimos tudo. Eu sei disso. E também sei que não é fácil vencer. Mas nós temos caminhos para tentar vencer. Ou pelo menos para minimizar o medo. De forma que esse medo, essa insegurança não nos traga problemas sérios. Comecei a perceber que a minha respiração está melhorando, está normal, eu tenho que observar o domínio da minha expressão oral. Quer ver uma coisa? As pessoas que têm medo normalmente ficam jogadas e tendem a se esconder. Eu já assisti a uma apresentação em que o palestrante ficou aqui. Se ele pudesse, ele entrava atrás, né? Da tela. E ele falava, por quê? É uma forma que o público percebe quando o sujeito está inseguro, quando o sujeito está com medo. Porque a postura, a expressão facial, a expressão corporal demonstra. Porque quando uma pessoa está se sentindo bem num ambiente natural, sem medo, sem inseguranças graves, ela consegue concatenar aquilo que ela expressa com os movimentos do corpo. É natural. A não ser alguns, né? Eu também já conheci gente assim, aqueles que dizem assim, se me amarrar eu não falo. Já devem ter conhecido, né? Aqueles que gesticulam muito, dizem que os italianos têm essa característica. Não, mas não acredito nisso, não. Eu acredito que isso é muito mais personalidade. Há pessoas, e isso bate nos estereótipos que eu vou falar com você mais à frente, que não é foco do nosso encontro, mas daria um novo encontro para falar sobre estereótipos sociais, né? Mas o que eu queria mostrar para você é, na verdade, que a expressão corporal ela é um fator na apresentação. E eu preciso ter controle disso. O meu rosto, aquilo que eu expresso na minha fisionomia, precisa ser expresso pelos meus braços, pelas minhas pernas. Eu não posso me encolher e tentar me esconder, porque o medo não passa. A insegurança não vai embora. É preciso enfrentar. E, por isso, precisamos de um autodiálogo. Precisamos conversar com nós mesmos. E a nossa conversa é: Ana Shirley, se você ficar com medo e tiver insegurança, você vai fazer uma porcaria de uma apresentação e nunca mais o público volta para ouvir você. Só temos a perder. Ô, João, se você não perceber que
fazer a apresentação do seu TCC é um momento que você não pode fugir, então é melhor, já que não pode fugir, tentar o êxito. E não já entrar dentro de uma atividade oral fracassado. Essas falas nós temos que levar para nós mesmos. Essa é uma conversa interior que vale a pena. E a psicopedagogia prova que isso vale a pena. Esse autodiálogo é um momento muito importante para todos nós. E por isso, você deve levar a sério esse momento. Ninguém lhe escuta melhor que você mesmo. É o que a máxima popular chama de falar com os seus botões. Falar com os seus botões nada mais é que falar com o próprio sujeito que está dentro de você. O que a neurolinguística chama de autodiálogo. Pense em declarações motivadoras. Falamos sobre isso, né? Até mostrei algumas. Então, quando você vai apresentar seu TCC, você diz assim: ninguém sabe mais desse assunto que eu. Portanto, pode vir pergunta que for que eu vou me sair bem. TCC acontece isso, e você tem que se neutralizar. Na verdade, você tem que se blindar para não ter medo e acabar tendo uma apresentação fraca, e que em muitas instituições a apresentação conta ponto. Né? Na instituição que eu trabalho, não, mas em muitas contam. Outro aspecto importante é o poder do foco. Esse é um dado muito importante. Esse poder do foco é não só pensar as frases que nós pensamos, positivas e tudo, mas interiorizar essas frases e não permitir que pensamentos ruins tomem conta de nós. Porque são esses pensamentos ruins que aumentam o seu medo. São esses pensamentos de insegurança que fazem com que você trema nas bases. E é a verdade. Então, essas sugestões na neurolinguística são perfeitamente compreensíveis. Outro dado importante que a neurolinguística nos propõe: direcione o seu espírito para o coletivo. Por quê? Se eu me direciono à minha interioridade, estou com medo, a negatividade vai tomar conta de mim. Então, se eu consigo ver que uma apresentação oral que eu esteja fazendo seja uma contribuição a todos, e não só a mim, eu assumo perante o meu público uma responsabilidade tamanha. E aí, gente, vencer o medo é, na verdade, uma luta por todos. Olha como a neurolinguística nos mostra caminhos interessantes sobre isso, não é? Quando eu assumo que o que eu vou dizer é importante não só para mim, mas para todos, eu crio uma blindagem muito maior para que eu consiga alcançar o êxito. Não tenha dúvida disso. Por fim, conheça bem o seu público e seus estereótipos. Observe, quando nós falamos em público, nós precisamos saber de antemão que tipo de audiência nós vamos ter. Por exemplo, na apresentação de um TCC, será que a universidade deixa que todos entrem?
Ou será que só haverá uma plateia de professores? Isso influencia e muda a sua apresentação? Claro. Claro. Porque a sua linguagem vai mudar. A forma de abordagem vai mudar. Porque você vai falar perante técnicos e não perante leigos. Então é importante perceber que conhecer a plateia, conhecer a audiência com antecedência é importante. Saber o seu perfil. Nós aqui sabemos o perfil das audiências das nossas palestras. Por quê? Porque o CRA faz constantemente esse exercício, oferecendo palestras de alta qualidade. E você pode acompanhar isso pelo site, né, pela rádio CRA, que divulga esse trabalho. É bem interessante esse trabalho que o Conselho faz em relação a atualizações e aperfeiçoamentos. Então, conhecer esse público é de grande valia. Então, se você vai apresentar algo, resultados de um relatório que você fez numa reunião da empresa, saiba quem estará presente. Esse interesse é fundamental para que você tenha êxito. E lembrando umas palavras do professor Leonardo, quando começou aqui, que ele dizia assim: você está sendo observado. Não foi isso que ele disse? Nós estamos em observação constantemente. Até no Facebook. Até no Facebook. As nossas empresas nos olham. Até no Instagram. Portanto, nós somos, na verdade, resultado dos nossos comportamentos. E quando nós falamos também, quando nós estamos em meio a uma apresentação oral, tudo aquilo que nós levamos ao público expressa o nosso ser, expressa aquilo que nós somos. Isso é fundamental. Vamos ver, en passant. Gente, eu faria uma palestra só sobre isso, né? Só um encontro com vocês sobre isso, porque é muito rico. O que eu vou dizer rapidamente para que você entenda a influência desses estereótipos dentro do processo de apresentação oral? Todo público é um microcosmo. Ou seja, todo público é uma fatia da sociedade. E os estereótipos estão na sociedade. Eles existem. Tanto que eu vou falar sobre eles, você vai lembrar de pessoas. Quer ver? O sabe tudo. Aquele sujeito que sabe e entende de todos os temas. Você conhece gente assim? Conhece. Conhece. E você acha que um sabe-tudo dentro do público não vai te atrapalhar numa apresentação? Ah, vai. Tem professor que sabe-tudo. Não é? Quando eu fiz o meu primeiro mestrado na Universidade do Estado, a Universidade do Estado ela é uma instituição de excelência, mas é extremamente política. Portanto, existem brigas partidárias entre professores. E compunham a minha banca, na época, professores da direita, professores da esquerda. Resultado disso? Na verdade, eu fiquei no meio de um tiroteio de sabe-tudo. Aquele da área da direita defendia as teorias da direita, e aquele que era da cortina de ferro, meu orientador, que defendia a esquerda.
nesse momento, é o momento da exaltação do gênio. Quem somos nós para interferir nesse momento? O sabe tudo é um estereótipo social. E se ele estiver no seu público, pode ter certeza, ele fará tudo para demonstrar o seu conhecimento e a sua glória. Por isso eu tenho que estar atento. Eu posso ter um sabe-tudo dentro da minha plateia. E ele ficar me questionando o tempo todo porque eu penso de forma diferente. E pensar diferente não é pensar errado. Pensar diferente é mostrar outros caminhos. Não é mesmo? Há pessoas que são tão radicais nesse saber tudo que não conseguem ver que todos os caminhos podem levar ao mesmo objetivo. Outro estereótipo, o burro, o ignorante no assunto. O ignorante no assunto é aquele que ele está voando. De repente, quando você menos espera, ele faz uma pergunta totalmente sem nexo. E também, se você responder sem nexo, também não importa, que ele não vai compreender. Tem gente assim no nosso público. Desculpem. O tímido, aquele que se esconde atrás do púlpito. O tímido. Esse não quer perguntar nada. Ele está feliz porque está terminando e ele vai embora. Gente, ser tímido não é... Veja, quando nós falamos da timidez, falamos da timidez de forma excessiva. Tudo que é demais faz mal. Tudo. Não tem nada que não traga o excesso, que não traga algum tipo de percepção para nós de forma negativa. Então, ser tímido em excesso só faz mal. Então, vença isso. E você pode vencer com esse autodiálogo. Tá? É um caminho. Esse conversar com o próprio ser é algo que dá certo. Comprovadamente, a ciência já demonstrou. Não é? O falastrão. O sujeito que fala, o importante para ele é se manifestar o tempo todo. Esse tipo de estereótipo atrapalha muito qualquer aula, qualquer palestra, qualquer apresentação que seja. Eu tive alunos assim. Você não consegue continuar o seu pensamento lógico, porque o tempo todo ele interrompe. Sabe por quê? Ele precisa ter atenção. É esse tipo, o falastrão. Ele fala porque ele quer que nós olhemos para ele e demos a atenção que ele realmente necessita. É uma questão de necessidade mesmo. Acha que um sujeito desse não atrapalha uma apresentação? Mas muito ele atrapalha. Atrapalha demasiadamente. O engraçado, o brincalhão. Aquele que está sempre fazendo piada. Não é? Há momentos que a piada, ela até é ilustrativa. Mas dependendo do contexto, a piada é totalmente descabida. Imagina, você está apresentando seu TCC e você resolve contar uma piada para os doutores da banca. Eles vão olhar para a sua cara e vão dizer assim, meu filho, volta semestre que vem e vê se muda a piadinha. Por quê? Porque é totalmente sem contexto. Então, não é que a piada seja proibida, mas eu só posso fazer piada se eu tenho um contexto que assim
receba como algo positivo. Não é mesmo? Então, temos que ter essa leitura contextual sobre o que nós vamos falar para determinados públicos. O desmotivado sem interesse. Sabe quem é? É o sujeito que está aqui olhando para o teto. Ele olha o teto, ele olha se tem mosquito, ele olha as luzes, ele olha tudo, menos quem está falando lá na frente. Isso acontece muito em empresa, tá? Que o sujeito se vê obrigado só a estar ali de corpo presente, para fazer número. E aí, ele não está nem aí para o que está sendo dito, para o resultado, se aquilo traz consequências positivas ou negativas para a empresa. O importante é que ele vai ter o salário dele no final do mês. Esse estereótipo, ele está no público. E aí, um sujeito como esse, você não pode esperar grande coisa. Não é? Qual é a parte positiva desse sem interesse? É que ele não te atrapalha. Agora, ele te atrapalha se você focar nele e perceber que ele está totalmente desinteressado do que você está dizendo. Então, você pensa assim, se você permite que a negatividade tome conta de você, você diz assim, eu devo estar falando muita besteira, porque o cara nem olha para a minha cara. Nós não podemos deixar que essa atitude interfira, não é? Na nossa capacidade de apresentação. Pode interferir, por isso ele é um estereótipo perigoso, não é? Por fim, o chamado atrapalhador, o inoportuno. O inoportuno é aquele que vai perguntar coisa que não tem nada a ver com a situação que você está apresentando. Não é? Eu tive uma experiência muito engraçada e interessante. Eu estava dando aula numa turma de comunicação pós-graduação. E aí, nós falávamos sobre argumentação. A força do argumento. Observe, a argumentação é toda baseada em conteúdos de Sócrates e dos novos teóricos da lógica. E aí um sujeito vira, levanta o dedo assim, professor, eu posso perguntar uma coisa? Claro que pode. Quando que nós vamos tomar aquele chopp? Aí eu disse, precisava de uma posição fatal. Você consegue se ver ao meu lado? Ele. Pois eu não imagino o que eu possa conversar com você, até mesmo ao tomar o chopp. Pum! Aí a turma toda. Resultado, nunca mais ele trouxe uma abordagem desse tipo. É o inconveniente. Nada a ver com a aula e ele vem com uma história dessa. Atrapalha? Se eu não sou uma pessoa segura, eu consigo dar aula até o fim? Não. Não continuaria. Por quê? Porque é um abalo, gente. Imagina aquele desavisado. Mas aluno você pode esperar tudo. Não é? Até porque esses estereótipos todos estão presentes em qualquer público. Assim como nós temos ótimos alunos, nós temos esses estereótipos presentes. E eles interferem nas nossas aulas, interferem na nossa apresentação. Qualquer público pode conter esses estereótipos. Então, cuidado. Chama a atenção de vocês, no final eu vou sortear 2 livros meus. E eu queria dizer para vocês que no meu livro, eu não só apresento os estereótipos, como eu também apresento soluções para neutralizar esses estereótipos. É uma ajuda muito interessante,
Tá? Então, infelizmente, a editora só nos deu 2 livros. E eu também vou sortear alguns livros do professor Wagner Siqueira, que hoje é o nosso presidente do Conselho Federal. Ele escreveu esse capítulo e que foi parte de um dos livros que eu editei, Comunicação Empresarial, que reuniu várias autoridades da área da administração, e entre as quais ele, né? E eu trouxe os livrinhos que foram produzidos aqui pelo CRA e eu vou sortear para vocês também. Seguindo. E aí chegamos nas técnicas da comunicação para ter êxito. O que eu devo fazer para que eu tenha êxito na apresentação? Veja que até agora nós falamos de vencer medo. Porque, gente, não tem como praticar essas práticas com medo. Porque o medo inviabiliza todo o processo. Então, nós vamos conhecer as técnicas. Primeira técnica. Abra a apresentação com ações motivadoras. Demonstre a importância do tema. Eu fiz isso aqui com você. Eu iniciei mostrando para vocês a importância do tema que eu ia falar. Sabe por quê? Eu preciso que vocês estejam motivados e determinados a me ouvir e saber que o que eu vou dizer contribui. Então, isso é importante. Abrir a apresentação dizendo o que você vai falar é importante, o que você está contribuindo, quais são os seus objetivos a produzir aquele tema e assim por diante. Use a voz e seja expressivo. É aquilo que nós falamos, articular corpo e fala. Articular o aspecto da sua expressão com a oralidade. Expressão do rosto, expressão das mãos. Por quê? As mãos ajudam a conduzir as nossas ações da fala. E essa interação entre mão, postura, expressão do rosto, compõe a comunicação de uma forma muito mais efetiva. Perfeito? Seja natural no diálogo com o público. Isso é muito importante. Quando o sujeito quer falar difícil, porque ele se acha um doutor ou alguma coisa que o valha mais do que o outro, ele se torna artificial e aí ele perde credibilidade. Há pessoas que se sentem mais importantes do que são. E não somos melhores que ninguém, não é? Eu sei mais sobre este assunto, garanto que vocês devem saber muito mais que eu sobre outros assuntos. E essa troca, ela é muito gratificante para todos nós. Então, é muito importante que nós tenhamos naturalidade ao passar a nossa mensagem. E observe, se eu tenho medo, não há como ser natural. É perceptível quando a pessoa está com medo e com insegurança, não é? Até na própria face. As pessoas desejam reconhecimento. Então, olhe as pessoas nos olhos. Observa que eu falo com vocês, olhando para vocês, um a um, do que está mais atrás, do que está mais na frente. Esse é o processo. Toda pessoa, para estar motivada a nos ouvir, ela precisa se engajar na interação. E essa interação, ela só vem se nós olhamos para as pessoas. E observe, quando o palestrante não olha para as pessoas, ou ele se sente superior às pessoas que estão ali presentes, ou ele está extremamente nervoso que não consegue
fazer essa interação nem do olhar. Não é? Use a linguagem do corpo e adeque o vestuário. Isso é muito importante. É muito importante para todos os momentos das nossas ações profissionais. Eu não posso ir para a empresa como eu vou para a baladinha. Eu não posso ir à praia de terno, concorda comigo? É totalmente fora de contexto. Assim é o vestuário que nós nos colocamos diante das nossas ações de apresentação. Não precisa um terno, mas você precisa estar decentemente apresentado. Nós costumamos dizer que o público, a audiência, reconhece a nossa dedicação a eles por meio do vestuário. Eu conheci um professor que trabalhava na universidade de bermuda, chapéu de palha e camiseta. Aí você diz, até aí nada demais. Nada demais. A sala de aula é esse ambiente para que você dê aula de chapéu, de camiseta, com o peito nu. Não é uma questão de discriminar, mas é uma questão de relacionamento comunicativo, de contexto comunicativo. O ambiente da sala, quando nós assumimos o ambiente da sala de aula, nós somos um modelo. Muitos professores não percebem isso. Nós somos modelos. Eu garanto muitas alunas minhas, e que já declararam isso a mim, dizem assim, professora, você é um espelho para mim. Eu gostaria de ser como você. Não pelo físico, mas pelas atitudes, pela forma de ser. Nós somos modelos e temos que ter essa responsabilidade diante de quem nós transmitimos alguma informação ou alguma forma de comunicação. Utilize linguagem verbal simples, correta, clara e adequada ao público. Há momentos que a gíria cabe. Gente, se as palavras existem, é porque elas têm utilidade. Essa é uma verdade que ninguém pode negar. Mas nós precisamos saber em que contexto usar determinadas palavras. Quer ver um exemplo? Metrô, 18 horas, lotado. E aí você tem aquele calinho de estimação que dói. Dói muito. De repente, um homem imenso pisa no seu pé. A dor vem do âmago. E aí não existe uma palavra mais maravilhosa que um belíssimo palavrão. Filho daquilo. E isso te dá um alívio. Não que passe a dor, mas que ameniza o teu sofrimento por ter sido ultrajado. Então, o palavrão tem momento de uso? Tem, gente. Mas eu não posso, numa palestra, sair a dizer palavrões o tempo todo. Há, inclusive, pessoas que tomam para si cacuetes de repetir sempre o mesmo palavrão. É um horror. Isso é preciso cuidar, são vícios de linguagem. Pessoas que ao falar ficam assim, né? Isso é insegurança também.
mas pode ser corrigido. Quando você tem a autocrítica de perceber que você tem esse vício, você corrige e passa a não usar mais. Todo processo de mudança primeiro precisa da autoconsciência. Teve autoconsciência, é tentar mudar. Fácil. Se você usa bem esse né, o que, vai, tem essa autocrítica e tenta mudar. A referência da nossa apresentação de hoje, o meu livro, Comunicação Oral nas Empresas. Tudo isso que eu conversei com vocês, eu registrei no livro, e é um capítulo que fala justamente sobre esse planejamento da oralidade. Não é? Aí está o meu e-mail. Está um pouco apagado devido à cor, mas você vê aí perfeitamente. anafranca@uol.com.br e o meu Facebook. Você pode acessar lá que eu te adiciono e você fica sabendo de todas as outras apresentações que nós venhamos a fazer aqui no Conselho e em outros lugares. Tá bem? Eu agradeço a presença de todos vocês. É só o que eu posso dizer.